Aleluia, glória a Deus, que bom podermos estar aqui para poder compartilhar com você uma mensagem encorajadora, uma mensagem poderosa, uma mensagem que com certeza Deus fará maravilhas na sua vida, na sua casa, tudo que diz respeito a você. Como você pode ter tanta certeza, pastor? Eu tenho não só uma certeza, porque essa é uma verdade absoluta, que Deus sempre está pronto para fazer maravilhas na nossa vida, independente do momento, independente da situação, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Eu quero falar hoje sobre prosperando no deserto. Sim, e para isso ler Gênesis 26, versículo de número 12, que diz assim: Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Isaque formou lavoura, ou seja, preparou a terra, para uma grande colheita. Naquela terra, no mesmo ano, veja, no mesmo ano, ele colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Isaac, filho de Abrão, pai de Esaú, Jacó, foi um homem manso, não gostava de brigas, abriu mão dos seus direitos para não entrar numa confusão. Se você ler todo esse cenário aqui de Gênesis 26 em diante, você vai ver bem o cenário que ele se encontrava ali, e ele prosperou na terra de Gerar. E ele desenterrou os poços antigos cavados pelo seu pai Abrão e abriu novos poços. Por isso ele semeou naquele deserto e ele escolheu, ou seja, ele acabou colhendo 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Ele prosperou, tornou-se riquíssimo, seu sucesso foi visto com maus olhos por aquele povo daquela terra. Os filisteus resolveram entulhar os seus poços. Em vez de brigar, Isaac ele seguiu em frente e cavava o quê? Novos poços. Fazia assim, em vez de ele brigar, em vez de parar aquilo que ele estava fazendo, ele dava continuidade. O inimigo vinha, entulhava os seus poços, aquilo gerou inveja naquelas pessoas, porque ele estava prosperando de tal forma que as pessoas ficaram invejosas e queriam prejudicar aquilo que ele estava fazendo. Mas ele não perdeu tempo, ele não parou por causa dos inimigos, não gastou tempo com aquelas situações, mas ele continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo, cavando novos poços. Ele cavava, vinha água, o inimigo tomava aquele poço, entulhava aqueles poços, mas ele continuava firme no propósito. E ele avançava no projeto de abrir novos poços e os filisteus avançavam sempre no intento de fechá-los. E quando a situação ela se tornou insustentável, Isaac saiu daquela terra e por onde ele andava, cavava novos poços e Deus fazia ele prosperar. E mais tarde, então, seus inimigos reconheceram que ele era um homem abençoado por Deus e com isso acabaram deixando ele. Então Isaac não retalhou, antes recebeu-os com honras e bênçãos. Veja que tudo que eles intentaram contra a vida de Isaac. E você sabe, se você conhecer um pouco da história de Isaac, quando Deus falou para ele, naquele cenário ali em Gerar era uma terra seca, árida, de pedras. E era um cenário de isolação, um cenário do caos. Imagina você chegar num lugar desse e você tem sementes e Deus diz, semeia nessa terra. Se Isaac parasse para olhar o cenário, as circunstâncias, a terra, jamais ele iria semear. Jamais ele iria semear naquela terra. Pelo contrário, era um cenário de fome, de angústia. Ele iria comer a semente. Mas ele ouviu a palavra de Deus, ele decidiu obedecer a palavra de Deus, e por ele obedecer a palavra de Deus, ele semeou naquela terra onde as pessoas diziam, não, aqui não dá nada, aqui não tem colheita, mas ele semeou naquela terra. E por ele semear naquele lugar, através de uma palavra de Deus, Deus o fez prosperar a 100 por um. Ele prosperou, ele ficou milionário, ele ficou uma pessoa muito próspera, conforme diz a palavra de Deus, por causa do quê? Não por ele ser bom, não por ele ter alguma técnica na agricultura melhor do que as pessoas que viviam lá, não, bem pelo contrário, mas porque o Senhor era com ele. Veja bem claro, o texto deixa que ele prosperou naquela terra porque o Senhor o abençoou.
Isaac não ficou olhando para o céu se iria chover, ele não ficou olhando a previsão do tempo, ele não buscou nos meteorologistas, ainda que não existiam talvez naquela época, mas ele não ficou consultando pessoas que conheciam o tempo, as luas, enfim, as estações, mas ele conheceu o Deus que o disse: semeie nessa terra. E ele semeou. E ele semeou e ficou tão próspero, e quanto mais o inimigo vinha para cima dele querendo impedir que Deus se movesse mais na vida dele, ele não retalhou, ele não brigou, ele não foi lá querendo questionar com as pessoas, não, bem pelo contrário, ele deixou as pessoas fazer o que elas queriam, em outras palavras dizer isso, e continuou fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. E com isso Deus o prosperava mais e mais. Veja que a maior prosperidade, né, o que eu quero falar para você nesse dia, que a maior prosperidade não é aquela que a gente acumula, mas aquela que a gente distribui. Sim, distribui. Distribuiu. Isaac, o inimigo, ele cavava um poço, o inimigo entulhava. Ele cavava, entulhava. Então, ele não revidava. Então, a maior prosperidade não é aquela que a gente vai acumulando. Ah, pessoas acumularam milhões, bilhões, até trilhões, talvez, nessa terra, muitos bens, muitas propriedades. Mas a maior prosperidade é aquela que a gente compartilha, é aquela que a gente distribui. Imagina você podendo ser um instrumento para ajudar pessoas a saírem de situações deploráveis, situações de angústia, de dor, até de morte, de fome. Quanta coisa! Isso é a maior prosperidade. Não é aquela que a gente retém, não é aquela que a gente acumula, mas aquela que a gente pode usar para ajudar as pessoas. E é um tempo que muitas pessoas precisam da minha e da sua ajuda. E talvez você possa dizer: pastor, eu gostaria de ajudar muito, mas eu ainda não sou uma pessoa próxima. Mas ouça que se você ainda não se considera próximo, mas saiba que o nosso Deus, o Deus que criou os céus e a terra, é a vontade dele que você seja um homem, uma mulher próspera. Com qual objetivo? Para que essa prosperidade, para que essa bênção sobre a sua vida chegue em outras pessoas. Chegue em outros lares, chegue em outras famílias, chegue nos jovens, chegue nos adolescentes, nos juniores, nas crianças, chegue nos idosos. Quantas coisas nós podemos fazer em prol de outros? Aquilo que Isaac fez, aquilo que Isaac recebeu, resultou em bênção na vida de outras pessoas. Resultou em bênção. Então, nós somos abençoados quando nós temos a oportunidade de perdoar-nos, quando nós abrimos mão da nossa defesa, abrimos mão e apresentamos as causas a Deus, as causas daquele que pode solucionar todas as coisas. Então, dessa forma, Deus reconhece, reconcilia conosco os nossos inimigos e nos faz abrir novas oportunidades. Quantas pessoas hoje matando, destruindo por causa de um cliente, às vezes, que deixou de comprar, de uma empresa que deixou de vender, porque eu fiz e eu tenho direito de receber. Meu amado, minha amada, abra mão. Aprenda a abrir mão dos seus direitos, entre aspas falando, porque quem cuida de você, quem cuida dessa causa é Deus. Entregue essa causa, entregue esse problema, entregue essa situação de perseguição, de luta, de inveja, enfim, entregue para Deus. Isaac fez isso. E a Bíblia diz que Deus o prosperou de tal forma que ele ficou muito riquíssimo. Muito riquíssimo. Eu não quero que você leve para um outro lado, pastor, mais um pastor falando de dinheiro. Não, não é isso. Mas você pode ser muito rico em todas as áreas, em perdão, em paz, em alegria, em amor, em felicidade, em poder ajudar o próximo, em poder ajudar famílias. Essa é a mensagem. Essa é a prosperidade verdadeira. Não é aquela que para na sua vida, mas aquela que parte da sua vida em prol do outro. Amém? Quero deixar essa mensagem para você e creio que Deus vai te surpreender mais e mais. E eu quero orar por você, para que você seja um homem, uma mulher que seja surpreendido em cada momento. E você vai olhar para trás: meu Deus, como Deus, Ele é bom, quanto Ele tem feito na minha vida. Pai, eu quero te agradecer pela vida desse que me ouve, desta que me ouve. E assim como Isaac prosperou naquele ano ele colheu a 100 por um, Pai, porque ele ouviu a tua voz, ele recebeu uma palavra, recebeu uma direção, não lutou contra a carne e o sangue, mas ele confiou no Senhor. Pai, e assim eu quero declarar, Pai, que
que me ouve, esta que me ouve, seja tão abençoado quanto Isaac, tão próspero, mas que essa prosperidade não pare na sua vida, mas pelo contrário, seja uma bênção, sejam bênçãos, ó Pai, que vão alcançar milhares de vidas, centenas de vidas, dezenas de vidas que estão passando por uma dificuldade, que essa prosperidade em todas as áreas, físicas, emocionais, financeiras, enfim, todas essas prosperidades não parem na vida deste meu amado, desta minha amada, mas que eles sejam canais que vão ser usados para abençoar multidões. Assim eu creio, assim eu declaro, Pai, em nome de Jesus, como Isaac tinha uma semente, lançou aquela semente. Eu declaro, todos nós já temos sementes, esse que me ouve já tem a semente. Eu declaro ele lançando essa semente no solo, que o Senhor o preparou e com certeza a colheita a 100 por 1 já se inicia. Pai, muito obrigado. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Eu creio, né, você será muito mais, mas muito mais surpreendido, né, por essa bondade de Deus. Compartilhe essa mensagem, deixe o seu like, divulgue, que é uma forma que você já está semeando, já está mostrando que a prosperidade que Deus tem derramado em você está chegando em outras pessoas. É tão fácil. Permaneça abençoado. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.